Espero que todo mundo ouvir depois. Como é que vai funcionar hoje? Como é um tempo limitado, né, de 1 hora, e a gente vai ter 50 minutos, na verdade, agora, para estar realizando esse aulão, eu pensei, né, como para não fazer algo muito condensado do que foi durante o ano todo, né, de que a gente teve aulas, né, mensalmente, para estar pensando as artes cênicas, né, o contexto histórico do teatro. Eu pensei em trazer hoje questões, né, do Enem, estar discutindo essas questões, discutindo a questão do conteúdo e como a gente pode estar pensando na hora de realizar, né, essa prova. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né. Eu acho que alguns pontos importantes antes da gente fazer essa leitura e tentar resolver juntos, o ideal seria que a gente fizesse juntos, tá? Se sintam à vontade. A gente está num espaço que eu gostaria que vocês se sentissem seguros para estar respondendo, tá? Para estar perguntando qualquer dúvida. Se eu puder responder, eu vou fazer o meu máximo. Mas alguns pontos que são importantes para pensar, né, as questões de artes, e a gente está pensando o que seria, né, definir o que é arte, né? Em específico, o que é o teatro, né? A gente pode pensar, então, que o teatro ele surge, né, de manifestações humanas, né? Antes mesmo da própria linguagem, a gente já estava se comunicando com o corpo, a gente já se utilizava do corpo para estar se comunicando, né? Tentando transparecer as nossas angústias, as nossas sensações, ou até mesmo encenando, né, aquilo que a gente tinha vivido no dia, que é no caso o que acontecia com as danças miméticas no período paleolítico, né. A gente tem aqui, então, que pensar que essa definição, ela parte de uma produção, tá, artística, né, criativa do ser humano. Esse olhar, ele é categorizado e ele é registrado, né, enquanto um fenômeno cultural também, por nós, seres humanos, né, criadores de linguagem e produtores de conteúdo e conceito. Então, por mais que a gente observa, né, a natureza, a forma de registro é, é uma é uma prática realizada por nós, tá? Então, as questões de arte, elas vão estar sempre relacionadas a uma função social, não existe algo que seja externo, né? Ou ela está sendo feita para criticar, né? Para subverter, para questionar, para intensificar, né? Para dar visualidade, para estar demonstrando, né? Intensificando aquilo que muitas vezes a gente não consegue nomear também. Então, as questões de artes, né? Provavelmente no Enem esse ano, não sei como vai ser, mas fazendo esse cálculo e análise do que foi feito antes, todas elas estavam relacionadas, né, relacionada a essa função social, né? Porque o que a arte ela é tão, qual é a forma, né, de manifestação dela? É através da estética. Isso eu acho que na aula de filosofia talvez vocês tenham já ouvido falar, ou não sei quando é que foi, ou se vai ser ainda entre quinta e sexta, né? A gente tem essa manifestação através de uma ordem estética, né? O que seria, de forma bem breve, assim, né? O que seria a estética seria tudo aquilo que é produzido, um modo de percepção para o outro, a relação das nossas expressões com o outro, né? A forma como a gente vai atingir o outro, através de um, de um lugar sensorial, né? Então a gente tem aí um, um movimento de... Esqueci o nome agora. Que está relacionado à filosofia.
epicurista, né? A gente tem essa relação de tudo que está sendo manifestado e sendo possível de perceber através dos nossos sentidos, né? Então a arte ela tá relacionada com esses dois conceitos, né? Que seria o belo e o que é o sublime também, que na filosofia enquanto a gente vê, né, um pouco sobre isso, mas essas definições, né, no mundo contemporâneo elas acabam se abrindo, assim. Então a gente tem que ter em mente que não é mais algo tão fechado, né, tão regrado que antigamente servia para estar estruturando um tipo de pensamento, um tipo de manifestação artística. Hoje, no contemporâneo, isso se abre, né? Tanto que a gente tem um termo aí, que é a pós-modernidade líquida, né? Que na sociologia o Bauman vai falar um pouco sobre isso, que ela não é mais tão fechada, né? Ela não é mais tão densa quanto eram, né, as produções artísticas na modernidade ou até mesmo na era clássica. Mas eu acho que seria um pouco disso, assim, para a gente iniciar para estar pensando nessas questões que eu vou trazer, que é essa questão da ressignificação daquilo que foi dado, né? Então, a gente chegar na prova com uma abertura, né? Pensando que tudo que é feito pelo artista, ela, a obra de arte, né? A arte em si, ela serve como um reflexo de um tempo daquela pessoa, né, daquele grupo, no caso do teatro, né, a gente sempre trabalha em grupo, está sendo manifestado. Portanto, né, é um fenômeno cultural. Sem mais delongas, vamos lá, que eu acabo me alongando. Qualquer dúvida, vocês me levantam a mãozinha, tá, por favor? Eu vou compartilhar aqui, vai ficar meio que no infinito. Se alguém puder sinalizar, por gentileza, com um áudio, né, dizendo que estão enxergando, é por isso que eu estou apresentando para todo mundo, mas eu preciso ter certeza, pessoal, para a gente estar resolvendo essa questão aqui. Tá tudo ok? Vou tomar como um sim. Aqui a gente tem uma questão, tá? De 2017, se eu não me engano. Acabei não colocando a data aqui. Provavelmente 2016. A gente tem a seguinte enunciado, né? A principal razão pela qual se infere o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua, é o fato de, né, o que faz com que na imagem a gente dita, né, diga que é teatro de rua. Aí a gente vai ter as alternativas aqui, né? A. Dispensar o edifício teatral para sua realização, utilizar figurinos com adereços cômicos, empregar elementos circenses na atuação, excluir o uso do cenário na ambientação, negar o uso de iluminação artificial. Então a gente volta, né, porque a pergunta, porque a questão está sugerindo, né, está pedindo. A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado nessa fotografia é o teatro de rua, né, então a gente pode pensar o que define, né, indo por esse termo aqui, né, se infere, o que seria isso? O que define a imagem, né, sendo um espetáculo de rua? Vou estar usando aqui, o que infere teatro de rua? É o fato de, vamos analisar aqui, tem um céu aberto, tá? Tem pessoas em torno deste grupo, né? A gente tem aqui elementos, né, da técnica circense, mas a questão está perguntando, né, o que define, né, teatro de rua. A gente pode estar, então, excluindo, né, aqui que negar o uso de iluminação não é o caso, né, nem excluir o cenário de ambientação, não seria isso também, porque
na verdade, estaria utilizando, né, daquilo que se apresenta no espaço. Mas sim, a questão certa, eu não sei se vocês querem estar respondendo, a gente pode estar pensando junto. O ideal seria isso. Ou eu já vou sinalizando, vou falando, tá? Pra gente não perder muito tempo também. Mas a princípio seria, né, então aqui, né, a letra A, né, dispensar o edifício teatral para a sua realização. É isso que define o teatro de rua. Porque tanto os adereços cômicos quanto os elementos, né, eles estão do dentro desse tipo de espetáculo, tá? Não seria, então, o caso de negar o cenário de ambientação, né? Por contrário, né? Às vezes é utilizado, as peças são pensadas no espaço que está sendo realizado, né? Vou seguir, então, para a próxima. Aqui, eu acho que essa questão é bem fácil, né? A imagem, ela já retrata um pouco do que está pedindo. A gente talvez tenha que ter um pouco de cuidado em palavras específicas, né, que a prova está pedindo. Para a seguinte questão. O teatro, enquanto manifestação humana, sempre esteve presente na história da humanidade. Né? Como eu falei inicialmente lá para vocês, dos pontos importantes, né, sempre esteve desde das danças miméticas, né, pois por ele, né, o homem expressava sentimentos, contava suas histórias e louvava os seus deuses. O teatro ele surge do ritual, né, em adoração aos mitos, né, dos deuses que a gente criou naquele período do século V, VI antes de Cristo, tá? Datando aí o surgimento do teatro na Grécia Antiga. Então, a questão vai pedir, né? Portanto, para o teatro existir, são necessários três elementos básicos, né? A gente pode estar pensando que existem três elementos que são bases, né? Que elas não pode de jeito e maneira estar faltando, porque senão não seria teatro. Aqui as alternativas, né, elas nos dão o bailarino, o ator e o diretor. Ao longo do ano a gente viu que os termos de ator, né, ele existe do início, né, mas o termo de direção, ele é um termo novo que vem lá do século XIX. Então não poderia, né, século XVIII e XIX, então ele não poderia, essa questão, né, tem a questão do bailarino aqui, então está relacionado com a dança. A gente já meio que colocaria de escanteio essa alternativa. Maquiagem, palco, né, o palco é uma estrutura que surge, né, como a gente conhece, na Itália, então não se faz necessária. A questão da maquiagem não é um elemento básico, né, que precisa existir, tanto que a gente tem estruturas aí, né, de manifestações artísticas em que a maquiagem não necessariamente se faz presente. O pintor, né, não se trata de artes cênicas, então, né, mas sim de artes visuais, né, artes plásticas. A mesma coisa que a gente encontra o escultor, e na alternativa E a gente tem que todas as alternativas são corretas, né? Não, não, não seria isso. A gente tem aqui a letra, opa, a letra B. Por quê? Porque o teatro, pessoal, ele não se sustenta sem o ator, né? A estrutura básica é o ator que faz o personagem. Ou sem um espaço, né? A gente tem um espaço onde essa estrutura está ocorrendo, né? Ela não é suspensa, né?
principalmente pensando, né, enquanto o que o texto está apresentando, né, que vem desde, né, no início lá na história, tem desde do início da história da humanidade. Então, os espaços é uma unidade de tempo, né, são uma das três unidades que estão presentes para que o teatro exista. E o público, né, lógico, não existe teatro sem o ator, né, sem aquele que está produzindo, né, a, a poiesis, e aquele que está expectando, né, no caso, o público. Como é que tá indo aí para vocês? Podem me dar um retorno, por gentileza? Estão com alguma dúvida? Está indo muito rápido? Pergunta assim. Show. Tá, pessoal. Obrigada por retornarem. Nessa plataforma é muito difícil a gente ter, e é compreensível, né, ter dificuldades de retorno, sim, né, porque, enfim, a gente não se sente muito à vontade e faz parte, né, eu compreendo. Só que, como eu tô sozinha hoje, né, fica difícil para eu ver quem tá sinalizando, eu acabo tendo que interromper, assim, para saber o que tá acontecendo com vocês. Eu vi que a Ana respondeu uau, acho que ela tava falando da primeira questão, né? É isso aí. Alguém quer ler? Posso estar seguindo? Uhum. Vou seguir então. Essa é uma questão específica, tá? De conteúdo específico, mas é uma questão, né, de um assunto que a gente vê dentro das escolas, né? Não sei como é que foi a relação de vocês na escola com o teatro, se vocês tiveram, né? Porque muitas vezes o acesso é dentro da escola, né? Seja enquanto espectadores ou como exercícios, né, de jogos teatrais. É uma questão do Enem de 2016. Aí ele vai fazer a seguinte apresentação. Né? A técnica de jogos teatrais propõe uma aprendizagem não verbal. Né? Então a gente já pode estar sinalizando aqui palavras que sejam de bem marcadoras, assim, né? Em que o aluno reúne os próprios dados. Né? A gente pode estar marcando isso aqui também, a partir de uma experimentação direta. Por meio do processo de solução de problemas, ele conquista, o aluno conquista o conhecimento da matéria. Ingrid Coldella, né, Jogos Teatrais, que é uma pedagoga do teatro que pensa, né, o teatro na educação, né, pensando em jogos teatrais mesmo, né, na estrutura e de como ele funciona, né, no nosso corpo. Aí o enunciado coloca assim, que, sob a orientação do professor, os jogos teatrais são realizados na escola de forma que o estudante, né, então a gente tem que pensar aqui o que os jogos teatrais promovem no corpo dessa pessoa, né, sob a orientação do professor. Letra A. Seja um bom repetidor de movimentos e ações, pois a cópia e a matéria colaboram no seu processo de desenvolvimento, pensando aí. Letra B. Obedeça às regras sem se posicionar criticamente e sem desenvolver material criativo, fortalecendo a disciplina.
Tem palavras-chave aí que a gente pode estar já, né, colocando de lado. Né? Tenha um momento de recriação por meio da convivência com os colegas, melhorando seu rendimento escolar. Letra D. Desenvolva qualidades de ordem cognitiva e sensorial, né, favorecendo sua autonomia e autoconhecimento. Letra E. Reconheça o professor como o principal responsável pelas escolhas a serem feitas em aula durante atividades de teatro. Como que a gente pode estar pensando esta questão? Levantem a mãozinha aí se vocês estiverem tocando, tá? Essa ideia comigo. A gente pode estar pensando assim, que no próprio texto, né, da questão, né, uma aprendizagem não verbal, né, então está relacionado aí a um lugar em que a palavra não se encontra, tá? Então é o corpo que está em evidência, né, são os movimentos do corpo, para além da palavra, né, no caso, que voz também é corpo, né? A partir de uma experimentação direta, né, no qual ele vai estar conquistando o conhecimento da matéria, né? A gente pode tirar aqui, então, que um bom repetidor de movimentos e ações, acho que não, né? A questão da repetição, ela não é um lugar no qual o aluno vai estar experimentando, né? Ele vai estar só repetindo, né? Reproduzindo aquilo que foi passado, né, pelo professor. Obedeça às regras sem se posicionar criticamente, desenvolvendo material criativo, fortalecendo disciplina, acho que de jeito maneira, né? Não tem como. Porque é um lugar, né, no qual a gente, né, o próprio texto diz, né, é uma experimentação, né, conquistando conhecimento. Não é através dessa disciplina regrada, né, sem produção criativa. Tem um momento de recriação por meio da convivência com colegas. Não, recriação é uma péssima palavra para estar, né, dentro desse contexto, né. Desenvolva qualidades de ordem cognitiva e sensorial. Sim, né, aqui entra já numa aprendizagem verbal, né, fortalecendo sua autonomia e seu autoconhecimento. Para quê? Para produzir um conhecimento a partir da experimentação da própria, das suas próprias singularidades, né, do seu próprio meio ali subjetivo, né, a gente está explorando isso de alguma maneira. Então, a resposta mais correta, né, é a letra D. Né, e reconhecer que o professor como responsável pelas suas escolhas, não, né, porque o professor está aqui como um orientador, não como um ditador. Né. Como estamos aí, vou tocando, pessoal, qualquer coisa, vão anotando e a gente conversa no final, tá bem? Essa é uma questão de 2019, tá? Ela já é mais recente, então a gente tem aqui que em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentra. O espectador das peças de forma é bombardeado por uma multiplicidade dos eventos visuais e auditivos. A gente tem aqui, então, uma pessoa, né, que ele já apresenta, né, o espectador ele está narrando o que seria uma peça dessa pessoa aqui, né, do Foreman. Aqui ele diz que no nível visual há contínuas mudanças de forma geométrica no palco, o mesmo dentro de um ato.
né? Seria um ato, seria um episódio, né? Podemos pensar assim. A iluminação também muda continuamente. As transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez, né? Isso aqui já afeta a unidade de tempo, né? Uma aceleração com algo mais corrido, né? E podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem, de súbito, se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado: buzinas de carros, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. O roteiro é fragmentado, né? Composto de frases curtas, aforísticas, desconectadas, né? Então a gente tem aqui, né, apresentando já um pouco do que seria de um teatro pós-moderno, né? Um teatro que não seria um teatro clássico, né? Porque a questão da fragmentação, essa aceleração do tempo, né? O jogo com a plateia, tá? Isso aqui já são elementos que constituem um tempo no qual o teatro se faz, né? Uma dica que eu posso dar para vocês é sempre estarem de olho no, na fonte, que ela já entrega um pouco, sabe, do que aqui, da onde se trata a questão, né? Cultura pós-moderna. Então, se encaixa dentro, né, do pós-modernismo, não está relacionado a uma estrutura histórica, né, de um teatro grego, por exemplo. Aí aqui o texto vai estar enunciando a seguinte questão. A descrição, né, que nos foi dado, que se referencia ao teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman, apresenta uma forma, né, um modo de fazer teatro, entre tantas outras, né, dentro dessa estrutura pós-dramática, tá, pós-moderna. Vocês podem ouvir, né, e verem, encontrarem no texto tanto o termo pós-moderno como pós-dramático, né. Aqui vai dizer a subversão aos elementos tradicionais de uma narrativa teatral, visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Eu acredito que não, né? Porque não fala nada sobre sonho, né? Sobre estrutura narrativa onírica, está relacionada a esse lugar de diretamente ao sonho, né? Dessa suspensão da realidade. Por mais que tenha essas desconexões entre o tempo e a fragmentação da própria estrutura de um texto, né, ele não se trata de uma narrativa onírica, né, o texto não nos apresenta isso. Representação da vida real, aproximando-se de uma verdade histórica? Acho que não, porque o texto não nos apresenta elementos, né, de uma narrativa que faça parte, né, da nossa vida real, né. Aqui o roteiro ele é fragmentado, ele não é realista. Adaptação de novos valores da burguesia frequentadora dos espaços teatrais, não fala nada disso, sobre isso, então não teria por que, né, marcar essa questão. Valorização espetacular do ideal humano, retomado aos princípios do classicismo grego, não, porque, né, por se tratar de algo que é desconexo, né, que é fragmentado, que tem a relação com o público também, né, diferente do que seria, né, o classicismo grego, né, a própria estrutura pós-dramática não se enquadra, gente, desculpa por isso, não se enquadra no classicismo da Grécia Antiga, tá bem? Porque a estrutura dramática, ó, eu estou aproveitando, sei que está sendo um pouco corrido, mas eu estou aproveitando a própria questão para estar apresentando um pouco sobre algumas, alguns, alguns elementos do teatro, tá?
Na Grécia Antiga, a gente vai ter uma estrutura dramática, né, de início, meio e fim, que vai entrar dentro daquilo que você tem bastante coisa, mas acho que talvez seja interessante tá pensando assim. Então, a gente tem uma estrutura na Grécia, né, no teatro da Grécia, de uma narrativa de início, meio e fim. Aqui é fragmentado, né, ele é desconexo, não tem essa estrutura, né, de que uma ação leva a uma consequência que leva a outra ação, né? São coisas pipocadas, né? O que seria isso, então, né? Fugindo dessa, desse classicismo, né? Dessa apresentação de um teatro já marcado pelo tempo, né? Então a gente pensa que, como eu falei inicialmente para vocês, são manifestações, né? De que reflete, né, o reflexo de um tempo daquele artista. Então a gente vai pensar que é a cultura pós-moderna. Mas se vocês não têm muita noção, né, não estão por dentro das peças que estão acontecendo, a gente pode ir buscar mesmo no texto, assim, né, fazer essa interpretação de texto. Né, cultura pós-moderna, né, o que seria isso? Que estrutura, né, que compõe esse pós-modernismo, né? Que, qual é o que registra, né, esse tempo? A gente pode estar pensando na primeira palavra que apresenta aqui, subversão. Né? Então, acho que a questão, né, que se enquadra melhor, né, que na verdade é a certa, seria a letra A, tá? Que está relacionada à subversão desses elementos que foram apresentados, né, da, desse bombardeamento, né, dos eventos visuais e auditivos. Isso interfere, né, no nosso cotidiano. Isso está agredindo, de alguma forma, né, aquilo, interrompendo, né, com um fluxo de uma monotonia, de uma estrutura que a gente já está acostumado. Tá? Então, aqui o teatro, né, pós-moderno, especificamente o do Richard Feynman, é um teatro subversivo, né, desses elementos de uma narrativa teatral. Tranquilos? Vamos lá, temos mais uns 20 minutos aí, mais umas 5 questões. Deixa eu ver. Ok, até aqui, vão anotando, tá? Por favor, porque a gente pode estar conversando no final. Aqui tem uma questão do ano de 2017, que diz o seguinte. E aqui, antes de continuar esse espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada a sua posição, fique nela, porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. É um texto do Milor Fernandes, né, Liberdade, Liberdade, essa edição de 2009 foi tirada. Aí o enunciado da questão diz o seguinte: a peça Liberdade, Liberdade, encenada no ano de 1964, né, a gente tem aqui um marco histórico, então a gente já pode estar pensando, né, historicamente, né, que reflexos, que situações, que manifestações, né, que surgiram nesse período para
para quem o artista esteja escrevendo esse tipo de peça, né? Apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente, né? Que seria um regime ditatorial. Esse impasse é representado no fragmento pelo barulho excessivo produzido no ranger das cadeiras do teatro, indicação, na letra B, indicação de neutralidade como a melhor opção ideológica naquele momento, constatação da censura em função do engajamento social do texto dramático, letra D, correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores, ou a letra E, interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado ao público. Aqui a gente pode imaginar, né, que o próprio texto diz, né, que antes de continuar, então, houve uma interrupção, né, que as artes, né, pessoal, elas sempre andam com aquela ordem estética que eu comentei com vocês, né, com uma figura de linguagem também. A gente pode estar pensando enquanto metáfora, né, enquanto denúncia. Naquele tempo, né, a gente não poderia ir direto ao ponto, né? Então é colocado, né, entre linhas, né, no texto, a situação em que se vivia, né, naquele ano de 1964. Então a gente, né, pensa na possível crítica que o texto está fazendo, né, para aquele tempo. Enquanto ele está interferindo em vários momentos aqui, desculpa. Mas voltando para uma denúncia, talvez, uma crítica, né, mesmo com o que estava sendo realizado, a gente pode estar pensando em metalinguagem, né, numa metáfora. O que esse texto está querendo nos apresentar? Né? Esse impasse ele é representado no fragmento por quê, né? Por conta do quê? Do tempo que se vive, né? 64, liberdade, liberdade. Seria uma advertência, né? Seria tipo um chamamento, assim. O artista aqui, né, tá pedindo que o espectador ele tome uma posição definida, porque sem essa posição não é possível continuar, porque, enfim, né, não estava em desenvolvimento, né, pensando naquele tempo. Então, ele diz, né, que é necessário que cada um tome uma posição, né, e que permaneça nela, que seja firme, né, com as escolhas que sejam feitas, que seja responsável pelas decisões que foram tomadas. A gente pode estar pensando aqui, né, que em figuras de linguagem não é sobre o barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras. Né? Também não é sobre a indicação de neutralidade como a melhor ou pior, né, opção ideológica, mas sim que seja, né, responsável por aquilo que escolheu. Constatação de censura na função do engajamento social do texto dramático, correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores, interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do público. A resposta correta aqui se dá na letra D, né? Falando em questão de metalinguagem, a relação entre o, o corpo político e o corpo do espectador se faz uma metáfora com aquilo, né, com o tempo em que eles se encontravam. Então aqui, né, o Milo Fernandes ele faz essa jogada. Né? Ele já apresenta no texto uma crítica social ao que estava sendo
presencial. Então, querem fazer uma pausa, trocar uma ideia, tá indo, não está sendo muito claro, como é que está sendo muito rápido. Aqui a gente tem mais uma questão, acho que eu vou passar para outra. E eu volto na 7, se der tempo. Aqui, esse aqui eu acho que é interessante, a gente está vendo ela. É o Enem de 2010, tá? Mas a questão é um conteúdo específico do teatro. Aqui a questão vai dizer o seguinte: Arlequim, o Pierrot, a Brighella ou a Colombina são personagens típicos teatrais da comédia dell'arte. Comédia dell'arte é um tipo de teatro, tá? Que há anos encontram-se presentes em marchinhas e fantasias de carnaval. Ó, a gente já pode estar marcando aqui marchinhas e fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais seguiam de cidades em cidades com faces e disfarces, fazendo suas críticas, né? Então a gente tem críticas, declarando seu amor por todas as belas jovens e ao final da apresentação despediam-se do público com músicas e poesias. Opa. A intenção, né? A questão vai pedir o seguinte: a intenção desses atores era expressar essa mensagem voltada para o quê? Para a crença da dignidade do clero e a divisão entre o mundo real e o espiritual? Não. Né? O texto não nos apresenta nada disso. Ele não vai estar pedindo algo fora daquilo que está sendo apresentado. Por mais que não se tenha conhecimento, né, do conteúdo, se a gente não tenha tido tempo, né, o que acontece da gente estar estudando, né, enfim, por conta do trabalho e outras coisas, a questão, ela não vai estar pedindo algo que está fora, né, daquilo que se apresenta no texto. Ideologia de luta social com o homem no centro do processo histórico. Letra B. Letra C, desculpa. Crença na espiritualidade, na busca incansável pela justiça social dos feudos. Ideia da anarquia expressa pelos trovadores iluministas do século XVI. E letra E. Ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Se vocês se depararem com uma questão, desculpa, desse tipo, a gente pode estar pensando o seguinte, né? Arlequim, Pierrot e Brighella, ou a Colombina, são tipos, né? São personagens muito próximos da gente, né? Aqui mesmo o texto apresenta, né? Para quem não sabe o que é comédia dell'arte, né? Comédia dell'arte é um tipo de teatro que surge na metade do século XVI, 15, 16, por ali, tá? Na Itália, que, como, né, um pouco do que isso acontecia, o teatro, ele estava sofrendo uma repressão muito grande por conta da igreja, né? Então, trupes, né, grupos se encontravam em cidades e iam se apresentando, conhecendo, né, aquela região e fazendo, né, as suas críticas, né, colocando a tapa, né, a cara para levar nos seus tapas o que eles encontravam. Então, eles tinham esse olhar, né, mais relacionado para as pessoas comuns. Então, a gente encontra aqui, né, no próprio texto, presentes em marchinhas e fantasias de carnaval. Então, a gente pode relacionar um pouco com o carnaval, né? O que é um carnaval se não uma festa popular? Então, a gente pode pensar que aqui se trata da letra E, né? Uma ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano, né?
Antes disso, o teatro se relacionava com questões relacionadas à nobreza e ao clero, não às pessoas comuns. O próprio texto é presente, né? Encontram-se presentes em marchinhas e fantasias de carnaval. Quem se encontrava nessas manifestações de rua, senão o homem ou a mulher comum, né? Fugindo e saindo um pouco, né, da, daquelas da sua relação do cotidiano, né? É só a gente pensar também em como é a nossa festa de carnaval, tá? Aqui a letra D, por que não seria, né? Porque não fala em nada em trovadores iluministas. Tá, o período não nos apresenta também, sabe? Sim, século XVI é um tempo em que a comédia de arte tem a sua maior visibilidade, né? O seu surgimento, na verdade. Beleza, pessoal. A gente tem mais uns 7 minutos, a gente não vai. Acho que vai dar tempo, ainda sobrar tempo. Eu vou fazer mais uma questão, vamos ver aqui. Vamos na questão 10. Acho importante trazer ela para vocês, tá? A gente teve uma aula específica sobre o teatro épico, né? Sobre o teatro do Brecht, então o pessoal que nos acompanhou aí durante as aulas, a gente teve acesso a esse conteúdo. Possivelmente quem não esteve com a gente, né, ou já tenha lido alguma coisa, ouvido em falar, né, no Brecht, ouvido seus poemas, principalmente como denúncia de um tempo macabro, né? Brecht, ele foi um dramaturgo, né, um teatrólogo alemão, né, que viveu na Segunda Guerra Mundial. Então, o teatro épico, né, diferente de um teatro dramático, vai ser um teatro que surge para romper com uma estrutura que já estava muito bem estruturada, sabe? Na história do teatro, a gente percebe, né, um percurso conforme a historicidade, né, daquele tempo. Então, esse cara aqui, ele escreveu sobre aquilo que ele viu, né, na guerra, porque ele foi um enfermeiro, então ele teve acesso a muitas pessoas, né, a várias histórias, ele visualizou toda a desgraça que acontecia na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o épico ele surge nessa tentativa de romper com uma estrutura, né, de uma narrativa que só fale de deuses, né, como aconteceu na Grécia Antiga, ou que fale só do clero, né, na Roma, no teatro romano, ou no próprio teatro da igreja, né, ali na Idade Média, ou um teatro burguês, né, no início do século XIX, que ainda está falando mais, né, depois da Renascença, falando mais de homens comuns. Mas ele vem, né, e rompe com esse teatro que seria um teatro de entretenimento. Aí o texto apresenta, né, um pouco ele, diz o seguinte: na primeira metade do século XX, o teatrólogo alemão Bertolt Brecht desenvolveu as bases do que denominou teatro épico. Na metade do século XX, que é a Segunda Guerra Mundial, em oposição ao teatro da sua época, que primava pela emoção, que se voltava para a relação do entretenimento. Aí ele vai pedir, né, para analisar algumas afirmações sobre a respeito do teatro proposto por ele. Analise as afirmativas a seguir. O teatro épico quebrava a quarta parede. O ator dialogava com a plateia durante o espetáculo.
sim, o teatro épico ele rompe com essa estrutura de ilusão, né? Por quê? Porque ele queria que o espectador fosse um espectador ativo, fosse um espectador que estivesse intervindo na ação e que se colocasse, né, enquanto uma pessoa que está questionando, né, que está criticando aquilo que está sendo colocado. Aí aqui diz o seguinte: no teatro épico não havia efeitos ilusionistas, as engrenagens teatrais ficavam à vista do público. Sim, não havia esse efeito de ilusão, né, para justamente romper com essa ideia de entretenimento. Por quê? Porque ele quer que o público, né, tenha essa visão crítica e perceba que a realidade, ela não é colocada, né, ela não é, na verdade, como as peças, né, que eram colocadas naquela época. Então a gente tem aqui, né, oposição ao teatro de sua época. Alternativa 3, né, que no teatro épico o espectador não se emocionava com os personagens, mas refletia a respeito dos seus atos, né? Então, esse efeito de catarse que no clássico, né, e que na burguesia, no teatro de burguesia, se firmou, também era uma das questões que o Brecht gostaria de estar interrompendo. Tá? Então, a gente pode assinalar aqui que todas as alternativas estavam corretas. Tá bem? Tem mais umas duas questões que não vai dar tempo de a gente fazer. Eu vou dar uma cancelada aqui, interromper o compartilhamento, vou voltar para nós. Então, pessoal, eu queria ver com vocês se ficou alguma dúvida, se vocês tiveram alguma questão que gostariam de estar levantando, para a gente talvez estar pensando junto antes de encerrar a aula. Acho que ainda, né, reforçando um pouco daquilo que inicialmente eu falei, né, que o teatro está sempre relacionado ao seu tempo, tá? Ao corpo, né? São coisas básicas, assim, tá? Que talvez vocês. Sim, pode ficar disponível. Acho que a gente vai upar esse vídeo pro YouTube também, tá? Eu posso. Érica, Tu tá no grupo dos educandos? Acho que não, né? Porque a gente pode estar encaminhando pro e-mail de vocês. Eu vou falar com o grupo terminando a aula aqui, tá? Tá, beleza. Então vou falar com o pessoal para estar enviando, tá bem? Mas eu acho que é isso, pessoal. Básico, assim, para vocês irem para a prova do Enem, tá sempre pensando que a arte, ela tá refletindo o seu tempo, tá? Só pra gente finalizar aqui rapidinho. Tá sempre retratando o seu tempo, tá? Portanto, é um fenômeno cultural, né? Ele é elástico, ele é plástico, ele tá sempre se moldando para aquilo, né? Para as necessidades de expressões que a gente tem. E o teatro é uma arte que vem, né, desde o princípio da humanidade, porque a gente sempre representou, né, para o outro, através de uma contação de história. Né? Teve uma questão que eu queria ser interessante, que é a questão das rúbricas, né, de como identificar um texto teatral. É através da demonstração das ações dramáticas que o texto sinaliza. Isso fica claro. Para diferenciar um texto teatral de um texto de uma literatura de romance, por exemplo.
Bom, eu que agradeço a presença de vocês. Eu vou fechar aqui, interromper a gravação. Boa sorte na prova. Aproveitem os alunos que estavam por aí. Tá? Fiquem bem.